Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Previdência e Saúde, programa da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e dos Beneficiários de Planos de Saúde de Autogestão, a ANAPAR, em que vamos discutir sempre assuntos ligados à Previdência Social, à Previdência Complementar, à Saúde Pública e à Saúde Suplementar. Hoje nós vamos receber o José Roberto Ferreira, economista, que foi também superintendente da Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, o órgão fiscalizador dos fundos de pensão. Zé Roberto, eu queria agradecer você, primeiro, pela disponibilidade sempre de estar com a gente, com a ANAPAR. A gente está entrando no segundo ano da pandemia, né? E uma condição que atingiu a todos, e o sistema de previdência complementar não ficou imune a isso. Então, eu queria começar por aí, né? Quais foram e quais estão sendo os impactos da pandemia no sistema de previdência complementar? Patrícia, bom, primeiro, lhe agradecer pela oportunidade, é sempre uma satisfação muito grande estar conversando com a sociedade como um todo, mas a ANAPAR, ela se mostra um canal de absoluta importância, tendo em vista o seu papel de representação, né, dos participantes, dos assistidos dos fundos de pensão, das entidades fechadas de previdência complementar, e esse olhar do participante e do assistido é o que justifica a existência do próprio sistema. Então, da minha parte, é sempre uma honra, uma satisfação muito grande poder estar conversando com vocês, te agradeço pela oportunidade, e vamos lá. Bom, em relação à pandemia, por uma questão até de respeito, naturalmente, antes de falar do próprio sistema, é importante falar que o principal prejuízo, impacto, né, de uma pandemia, infelizmente, é a questão da vida humana, né? O número de mortes, né? Infelizmente, o número de pessoas infectadas, e a gente faz parte daquele grupo da sociedade que acredita muito que é necessário o comportamento de cada um e o engajamento social para que as coisas possam ser superadas. A gente torce para isso, né, que aconteça o quanto antes, né? Então, é um registro em função do respeito que a gente tem à vida humana e à sociedade como um todo. Claro que isso traz prejuízo para o sistema. Essa pandemia tem atingido o mundo todo, não seria diferente com o Brasil, e, por consequência, o sistema de previdência complementar fechado, que integra a sociedade, ele também acaba sendo afetado, né? Eu vejo algumas afetações, eu vou mencionar os itens que eu julgo os mais importantes, né? Claro que é possível que haja outras afetações, mas as que mais preocupam, eu diria assim, primeiro, um potencial agravamento dos níveis de mortalidade, né? Muitos planos ainda possuem, né, seus benefícios, 2/3 do sistema são planos de benefício definido. Então, é claro que o fator mortalidade traz impactos, né? Seja em benefício, chamado benefício de risco, né? Você tem um agravamento dos eventos de morte, e trazendo um impacto econômico que pode causar algum desequilíbrio. Felizmente, isso ainda não tem sido observado no sistema, mas é uma questão quase que de lógica, né? A partir do momento que você tem um número de óbitos que tem se mantido muito elevado, isso em algum momento pode afetar o nosso sistema. Ainda não chegou nesse patamar, ainda bem, mas é um ponto que chama a atenção. É necessário que haja um monitoramento permanente para que as entidades, os planos possam se proteger. Um segundo ponto que eu acho que é muito importante são os impactos negativos nos investimentos. Então, lógico que o plano de benefício ele tem um compromisso, que são os passivos, né, junto aos seus participantes e assistidos, e esses passivos são suportados pelos ativos. Então, os ativos que estão sendo investidos, né, o Fundo de Pensão Investidor Institucional, é necessário que haja uma certa atenção com esses investimentos. E a pandemia ela tem trazido impactos desafiadores, né? Então, primeiro, a dificuldade de resposta da chamada economia real, né? Muitas empresas com dificuldades extraordinárias de se manterem vivas, né? Se manterem funcionando, né? Então, é claro que isso faz com que um eventual processo de retomada do desenvolvimento econômico ele se torne mais lento, mais dificultoso. Ainda não há maiores ou melhores expectativas de curto prazo, pelo menos, infelizmente, e isso faz com que os investimentos das entidades relacionadas à renda variável, em particular, tenham muita volatilidade. Então, para se ter uma ideia do tamanho dessa volatilidade, é só imaginar que todo o desempenho de 2019 em renda variável, né, em ações, por exemplo, foi um desempenho muito satisfatório. A Bolsa bateu em 31%, 32% de rentabilidade positiva, e no ano 2020, isso tudo foi perdido
e parcialmente recuperado no período de um ano. Isso não é comum, você ter tamanha volatilidade. Então, naturalmente, que essa volatilidade se torna de risco, né, de incerteza. Então, esse é um primeiro aspecto. Então, você tem, numa parcela significativa dos investimentos, fundos de pensão, um nível de volatilidade e de riscos que, dependendo da situação, pode resultar em perda. Né? Uma perda econômica que pode se tornar financeira caso você tenha que vender aqueles ativos, por exemplo, para fazer frente ao pagamento de benefícios. Então, essa volatilidade ela é preocupante. Se não olharmos somente a renda variável, olharmos renda fixa, você tem um cenário talvez tão adverso quanto e mais desafiador. Né? Nós olhamos, por exemplo, para títulos públicos federais e nos deparamos com um cenário que o Brasil não conhecia. Taxa de juros real negativa. Né? Embora pontual, embora numa questão circunstancial, isso aconteceu no ano 2020 alguns meses, no ano 2021 iniciou dessa forma, você com a Selic em torno de 2%, quer dizer, a taxa básica de juros, e uma inflação superior a 3%. Isso tudo anualizado, né, claro. Então, a taxa de juros real no mês de janeiro, por exemplo, possivelmente fevereiro, ela é negativa. Né? Ora, se você tem renda variável com muitos riscos e tem renda fixa com a taxa de juros real negativa, que compromete toda a lógica de capitalização do sistema previdenciário, a lógica da capitalização é essa, né? Você aportar recurso, ele rentabilizar no tempo, você poder pagar benefício. Se ao invés de rentabilizar na acumulação, ele está gerando uma descapitalização, como é que fica o benefício? Né? Então, é um desafio grande. Alguns países já têm resposta para isso. Por exemplo, os 28 países da comunidade europeia enfrentam essa realidade desde 2008. Mas você está falando lá de países que têm moeda forte, que você tem um mercado com a portabilidade muito mais ampla em termos de possibilidade de alocações, né, ativos muito mais livres, é muito diferente do Brasil. Mas isso tem relação com a pandemia, olha, de alguma forma sim, porque a pandemia acaba trazendo agravamentos, né, em relação ao mercado financeiro, também pelas questões relacionadas à incerteza e precificação de ativos, então se torna mais esse desafio, quer dizer, renda variável e renda fixa é uma grande interrogação, né, para o sistema de fundo de pensão. E aí surge uma espécie de uma armadilha. A armadilha é essa que o sistema tem, de alguma forma, administrado, mas a pressão tem sido cada vez maior. Enquanto eu tive no papel no qual eu pude resistir a isso, fiz, né, mas depois, pelo menos de 2017 até então, a pressão tem sido aumentada e o sistema, de alguma forma, tem se permitido um pouco mais, o que me preocupa bastante, que diz respeito aos investimentos no exterior. Né? Essa discussão é uma discussão complexa, ela é apresentada ao sistema como se fosse uma panaceia, né? Quer dizer, o caminho, a solução para todos os problemas está no investimento no exterior. Né? E às vezes é apresentada até de uma forma covarde. Né? São feitos alguns recortes temporais, né? No qual você tem um comportamento do câmbio absolutamente inexplicável em face de circunstâncias, né, de conjuntura, e o que se apresenta é isso, olha, se você tivesse operado nesse mercado, olha o que você tinha, como se fosse um custo de oportunidade. Né? Isso é covardia porque moeda não é investimento, né, particularmente para gestor fiduciário. Né? Fundo de pensão que tem que cuidar de recursos terceiros não pode se valer de câmbio para especulação. Isso, no máximo, seria uma operação de proteção, né? Uma operação de hedge, caso você tivesse um passivo em moeda estrangeira, mas você não tem passivo em moeda estrangeira. Mas ninguém discute, né? Quando você opera esses mercados, como você faz ao repatriar os seus recursos. Né? Conversão cambial. Se tudo aquilo que você ganhou, você não vai perder quando você transformar a moeda daquela localidade em real. Isso pode trazer perdas inestimáveis por um motivo simples. Câmbio é a única variável macroeconômica que você não consegue projetar e nem se precaver. Você não tem um fator imunizante ao câmbio. Você não tem como projetar o comportamento do câmbio. Perceba que eu não sou contrário, né? Eu gostaria muito de ter essa discussão quando quem viesse apresentar a solução colocasse também, por exemplo, o custo de uma proteção. Olha, legal, a gente pode operar esses mercados, mas que ela venha acompanhada de operação de hedge. Mas às vezes não é apresentado porque isso custa, você tem o custo do hedge. E isso vai diminuir o seu retorno. E sem prejuízo dessa visão dos investimentos, né, quer dizer, o investimento é só uma parte do que preocupa as entidades de previdência e os fundos de pensão, é necessário a gente também ter clareza das pressões de curto prazo. Né? Algumas pressões, por exemplo, que nós
percebemos, identificamos durante o ano 2020, né? Por exemplo, uma pressão muito grande por resgates, claro, muitos casos de resgate nos planos de benefício por uma questão de necessidade, isso é compreensível, né? No entanto, é necessário lembrar que a facilidade ao resgate, né? Facilitar o resgate significa solução de curto prazo e problema de longo prazo, né? Você resolve um problema de curto prazo, mas cria um problema na própria cobertura previdenciária. Então, seria muito mais razoável, ao invés de facilitar o acesso ao resgate, você facilitar as condições, por exemplo, de empréstimo a participantes. Aí sim, talvez pudesse discutir aumento de limite, né, de operações, que você pudesse ter um percentual maior de alocação, você pudesse ter taxas ainda mais competitivas, isso faz todo sentido. O participante, ao invés de acessar a sua reserva diretamente, acessaria indiretamente, via operação com participantes, e tudo que ele pagasse de remuneração resultaria em rentabilidade para ele mesmo. É muito mais inteligente. E não facilitar o acesso ao resgate, né? Isso aí você resolveria um problema de curto prazo, mas criaria de longo prazo. Então, eu acho que haveria um comprometimento do objeto previdenciário. Uma outra pressão de curto prazo que nós vimos em 2020 foi pela suspensão de contribuições, né? Ora, se você suspende contribuições da entidade, além do problema de longo prazo, que é o próprio objeto previdenciário, você traz uma pressão adicional que diz respeito ao orçamento da entidade. A entidade necessita do fluxo de contribuições para suas despesas administrativas. Ora, se você suspende as contribuições, ela vai se valer de qual recurso para fazer frente às suas despesas? Aqueles recursos acumulados, sua natureza previdenciária, a legislação sequer permite esse tipo de coisa. Então, isso poderia gerar um colapso no sistema se você simplesmente suspender as contribuições. Então, da mesma forma, você estaria resolvendo um problema em tese, mas estaria criando outro, né? Que seria relacionado à viabilidade econômica das entidades, né? E, por fim, questões ainda que não têm sido tão discutidas, né? Talvez porque ainda não tenha se intensificado, o que é muito bom, né? Mas é o risco do processo de intensificação de retirada de patrocínio. Na troca, quando você fala que a economia real não está respondendo, as empresas estão lutando para sobreviver, né? Você tem tanta necessidade de cortar gastos, né? Você tem a sobrevivência como referência, não o resultado, isso para as empresas. É claro que existe o risco, em algum momento, das empresas começarem a olhar as entidades de previdência, os planos de previdência como um problema e buscarem retiradas de patrocínio. Roberto, sobretudo essas preocupações de curto prazo, que na verdade têm impactos de longo prazo, como você bem ressaltou, houve alguma discussão, porque a ANAPAR, por exemplo, apresentou propostas para mitigação de problemas de curto prazo já em abril do ano passado, no âmbito do CNPC, que é o órgão regulador do sistema, do qual a ANAPAR faz parte com outros agentes do sistema. Como que ficaram essas discussões no âmbito institucional que reúne, além dos participantes assistidos e governo, outros agentes, né, como os patrocinadores e as próprias entidades, né? Olha, Patrícia, eu diria assim, infelizmente não, né? Assim, sendo muito objetivo, eu lamento profundamente. Eu acho que necessitaria, por parte desse coletivo, né, Estado, sociedade civil, né, e não adianta uma das partes somente ter a iniciativa, é necessário que haja uma sensibilidade coletiva, né? Eu acho que falta essa sensibilidade. Eu conheço, sim, as proposições da ANAPAR, eu acho que foram oportunas, no entanto, não mereceram a devida acolhida, né, para um aprofundamento nas suas discussões, e isso traz uma série de preocupações. Eu acho que a sociedade como um todo, né, o Estado, sociedade civil, representação de participantes e assistidos, de patrocinadores, das próprias entidades de previdência, cada uma dessas instâncias possui representação nos órgãos de Estado que cuidam da regulação e até mesmo do controle do sistema. É necessário que haja uma maior sensibilidade, na minha opinião. Às vezes, a ausência de uma norma específica, às vezes um tratamento mais adequado das normas existentes, nos traz algumas referências que são preocupantes, né? Por exemplo, primeiro, parece que se esquece que as normas, as leis,
elas são editadas, elas são criadas, elas são pensadas, né? Elas são formuladas para períodos de normalidade, né? Ninguém edita uma lei, a Lei Complementar 109 ou 108, certamente, né? Muito menos as resoluções do CNPC, foram formulados e publicados tendo a capacidade de alcançar e de tratar situações como esta que se apresenta, nessa pandemia. Então, é óbvio que uma situação circunstancial como a pandemia do coronavírus, ela se apresenta como um ponto fora da curva, é uma exceção, e como exceção precisa ser tratado. Então, a impressão que se tem, quando você não tem um tratamento normativo à altura do problema, é como se as normas e as leis existentes elas fossem insuficientes. Se elas tivessem a capacidade de alcançar toda e qualquer circunstância, inclusive aquelas não previstas. Isso não é razoável, né? Isso não é razoável. Isso, na minha opinião, acaba sendo agravado por uma outra situação que é involuntária e circunstancial. Nosso sistema demonstrou em 2020 que possui um nível assim, absoluto, né, inquestionável de resiliência, né? Esse mesmo sistema que careceu de um tratamento, de uma sensibilidade maior por parte desses agentes, conseguiu perder tudo que ganhou em 2019 e recuperar parcial ou totalmente tudo ainda em 2020. Então, toda essa volatilidade, para se ter uma ideia, o maior fundo de pensão do país, né, que é a Previ, ao início do ano, ela estava apresentando um déficit de 23 bilhões. Ela vai fechar o ano com superávit em torno de 7 a 10 bilhões. Quer dizer, ela recuperou tudo isso, né? Qualidade de gestão, gestão participativa, né? Qualificada, assim como tantas outras entidades de previdência. No entanto, essa resiliência, essa capacidade de suportar tanta pressão, quando adicionado, né, a visão que se percebe, ou pelo menos o que é sinalizado, né, desses agentes, de que as normas são suficientes, nos traz uma preocupação muito grande. Parece que está tudo bem, né? Parece que não tem problema. E essa junção do silêncio normativo, a resiliência do sistema, você concluir que não há problemas, eu acho que isso passa por um processo quase de omissão, né? Eu acho que não dá para ser assim, eu acho que é necessário que tenha ação, né? Esses agentes precisam agir, essa passividade, essa ausência, né? Eu acho que ela traz para o nosso sistema uma série de inseguranças e é como se as entidades, quer dizer, como se o sistema como um todo tivesse, por si só, apesar da resiliência, apesar de toda essa capacidade, tivesse uma certa independência e uma capacidade de viver de forma isolada e desconectada da realidade. Isso não é verdade, né? Nós estamos todos aqui entrelaçados e envolvidos com todas essas circunstâncias, como mencionei anteriormente. Então, na minha opinião, cabe a esses agentes, né, naturalmente que o Estado, acho que tem uma responsabilidade maior por imposição legal, né, mas ao Estado, à sociedade civil, representação dos participantes e assistidos, das patrocinadoras, das entidades de previdência, cada qual no seu papel, né, e intensificar, quer dizer, buscar de fato um papel de protagonismo, né, protagonismo. Isso não tem acontecido, na minha opinião. Em 2020, eu acho que nós vivemos uma espécie de vazio institucional, me desculpe a dureza do termo, mas eu senti isso, um vazio institucional, né? Não se fez presente a figura do agente escolhido por lei, que é o Estado, ainda que com a colaboração dos demais agentes da sociedade civil, para a proteção do participante do assistido.